Olá pessoal, hoje vou trazer-vos uma tag. Esta tag chama-se Minha Estante, Meu Mundo e foi criada pelo canal Livriza. Em Portugal eu penso que a Mafalda e a Cris já a fizeram, mas não é assim uma tag muito popular em Portugal, portanto eu depois no fim vou tagar algumas pessoas, ok? Muito bem. São 8 perguntas. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta é: um marcador que você gosta muito? Eu tenho muitos marcadores. Muitos mesmo. E claro que os que eu gosto mais são os que me deram, não é? Portanto, este, que foi a Cristina que me deu, Market. Esta da Bigodaça que vocês conhecem, que foi a Dora. Por exemplo, os da Quetzal e assim tenho para aí 3 de Frederico Lourenço e de outros escritores, como é que eles dizem? Autores que não perdoam. Gosto dos da Relógio d'Água. Tenho muitos do Book Depository também, mesmo, muitos. Mas não tenho preferência, é o que vier à mão. Okay? A próxima pergunta é: 2 títulos que você acha incríveis? É um livro que já está na minha estante há muitos, muitos anos. Foi um livro que eu tentei ler, na altura em que o comprei, e li cerca de 100 páginas, mas era um livro com uma estrutura, que eu acho que até comentei com a Márcia, uma estrutura tão diferente do que eu estava habituado. Eu não tinha maturidade para ler algo assim. Mas o título sempre me intrigou e, aliás, é dos livros mais recomendados quando se fala deste autor, que foi então aquele autor que me chamou a atenção porque tinha escrito aquele livro, porque ele ler os clássicos, que eu por acaso ainda não conheço, que então, chega de introdução, é o Italo Calvino, Se numa noite de inverno um viajante. E o título é muito interessante. Se numa noite de inverno um viajante, o que é? Não é a primeira pergunta que nós fazemos. Conheço muita gente que o adora. Tenho que lhe dar uma oportunidade, em breve. O próximo título é um livro mais recente, bem mais recente, comprado penso que o ano passado, se não estou em erro, que é este livro do Rimbaud, Iluminações. Mas o título engraçado acho que é o segundo até, Uma Cerveja no Inferno. Eu penso que nem é o título original, eu penso que o título original, vamos cá ver, acho que diz aqui, Une Saison en Enfer, exato. Título muito curioso, não é? Uma cerveja no inferno. Bem fresquinha, de preferência, não é? Gosto e espero ler este livro também em breve. Saiu uma edição há pouco tempo, vocês viram, das obras completas do Rimbaud pela Relógio d'Água. Meu Deus, caiu-me os olhos, mas é muito caro. 2 folhas de guarda que você acha bonitas da sua estante. Trouxe 2 livros da mesma escritora, que é a Agatha Christie. Vamos cá ver. Mais recentemente eu ouvi falar neste livro no canal do Carlos, Livros e E-Books, que eu já recomendei várias vezes. É um livro que já está à minha espera há algum tempo. Eu tenho de o ler, porque eu nunca li nada que fosse não ficção da Agatha Christie, são mesmo as histórias dela de mistério, com o Poirot e a Miss Marple e assim. E então é a autobiografia, conseguem ver assim melhor. Muito bem. Que é uma edição muito bonita da Asa, vocês já sabem, mas as folhas de guarda são assim. Para já gosto muito deste verde. Este verde assim, que não, por acaso aqui não dá muito tempo para ver. E as folhas de guarda são assim. Muito bonitas. Gosto destas estatuetas, destes, como é que se diz? Bustos. Gostava de ter uns bustos na minha estante. E o outro é este aqui também da Agatha Christie, como eu disse, Um Crime no Expresso do Oriente. Eu tenho várias edições destas da Asa e todos eles têm abas muito bonitas. Mas eu penso que é este, Um Crime no Expresso do Oriente, e o anúncio de um crime que tem as folhas de guarda mais... Eu disse abas, folhas de guarda mais bonitas. Vejam só. Primeiro, esta é a capa, Um Crime no Expresso do Oriente, e estas são as abas. As folhas de guarda. Porque eu estou sempre a dizer abas? Assim. Muito bonito. Acho que do outro lado também é igual. Fica a ver. Ora, é diferente. Que giro. Assim. E depois continua com o padrão. Muito giro. Próximo. 3 edições que te agradam. Diagramação, tradução, tipo de página, conjunto completo do objeto livro. São 3 livros que eu ainda não li. Mas um autor já conheço. Este primeiro é... quer tudo destas edições. Everyman's Library, sem dúvida. São as melhores edições em capa dura que eu conheço. Pelo formato, pelo tamanho. Não são gigantescas, são muito confortáveis de ler. O papel é muito, muito confortável, muito cuidado, muito suave. Não é bem papel bíblia, é um bocadinho mais grosso que papel bíblia, mas é fino. As páginas não são brancas, são amarelas, amareladas. Não sei se está para ver bem. Por dentro são muito simples, vejam só. A capa dura faz lembrar uma espécie de veludo, assim, ao estilo das edições antigas. E não são assim tão caras, que vocês possam pensar. Custam mais ou menos o preço aqui de um capa mole.
Vocês conseguem encontrar alguns a 12, 13, 14. Claro que os mais grossinhos chegam a estar a 20 por aí. Mas pronto, também nada que um capa-mola não custa aqui em Portugal, não é? Portanto, as edições da Everyman's Library, que eu tenho, penso que 3 neste momento. São as minhas edições de capa dura preferidas. De Portugal, eu tenho uma preferência por livros de capa mole, porque, sejamos honestos, são livros muito mais fáceis de ler do que livros de capa dura, porque, em termos de conforto, não é? Em termos de durabilidade, claro que os de capa dura são muito melhores, não é? Mas os de capa mole são muito mais fáceis de ler. E existe uma editora que eu quero falar, que é... Vamos cá ver. Esta aqui. Eu só tenho 2 livros deles, que é a Sistema Solar. Sistema Solar Documenta, que é o conjunto. Eu adoro estas edições, eu quero estes livros todos. São livros não tão conhecidos, mas de escritores consagrados, clássicos modernos, clássicos um bocadinho mais antigos, se calhar. Este que vocês estão a ver é do Visconde de Vila Moura, Nova Safra, é um clássico português, ali do princípio do século XX, penso eu, princípio do século XX ou finais do século XIX. Deixem-me cá ver, 1912, princípios do século XX. Adoro estas edições, adoro as capas. Têm orelhas, como nós queremos, não é? Bem grandes. O papel é muito confortável, elas abrem muito facilmente. Vejam só, eu consigo pousar o livro assim, aí não parte a lombada. E é uma edição ligeiramente mais pequena, portanto, ela é quase quadrada, e eu adoro. Sistema Solar, vejam, são edições muito cuidadas e têm alguns livros menos conhecidos, mas de autores excelentes. Tem um catálogo excelente e enorme, um catálogo muito grande mesmo, e eu adoraria ter os livros todos deles. De uma editora mais conhecida, eu gosto muito destas edições que a Porta Editora tem feito dos livros do Mário de Carvalho, que fazem lembrar aquelas edições antigas da caminho dos livros do Saramago. Um exemplo, Um Deus Passeando na Brisa da Tarde, gosto muito. Eu comprei este livro há muitos anos, quando a Inês, do Inês Books, o recomendou. Eu penso que foi este, já não me lembro. Mas sim, se eu comprei este é porque foi este. E por acaso ainda não li. Se alguém o tiver lido, incentivem-me a ler. É para isto que servem as tags também, não é? Que servem as tags. A próxima pergunta é: um livro que você sempre indica? Eu para aqui não escolhi nada. Porque se vocês seguem o canal sabem que livros é que eu indico frequentemente, não é? Claro, se cair aqui uma pessoa de paraquedas fica sem resposta, eu também não quero. As Benevolentes, vocês estão a ver ali atrás. O que é que eu recomendo mais? Clássicos russos, sim, Dostoiévski, Tolstói, vocês já sabem, Thomas Mann. Mais recentemente o Alexis, que é um dos favoritos, que ele pode nos dizer imenso, vocês já sabem. Tudo o que eu já li de Troia e assim. Tanta coisa, não vale a pena continuar. Próximo. 2 livros que você indica para uma maratona literária. Eu pressuponho que bons livros para uma maratona literária são livros curtinhos, não é? Fáceis de ler, leitura compulsiva que prende o leitor. E eu escolhi então 2 pequeninos, sim. Que eu por acaso até... Este nunca tinha mostrado, acho eu. Já tinha falado nele, mas acho que nunca mostrei. Que é o Carmilla, do Sheridan Le Fanu, que tem um nome mesmo esquisito, mas se vocês virem aqui os primeiros nomes do senhor, nem é assim tão esquisito. Ele chama-se Joseph Thomas e nasceu em Dublin em 1814 e foi dos primeiros escritores de histórias de terror do século XIX. Sim, se vocês estiverem interessados nesse tema, obviamente têm que ler este livro, não é? Sim, ali a par do... Onde é que está o Drácula? Está aqui em cima. Ali a par do Drácula é das histórias de vampiros mais icónicas, sem dúvida. E vejam só o tamanho. Muito mais fácil ler isto que ler o Drácula. Se bem que o Drácula é uma leitura muito rápida. Eu adorei fazer essa leitura. Divertidíssimo. Este também é um livro muito interessante e que vale a pena ser lido. Para um livro escrito ali no século XIX tem um tema muito interessante. Porque tem uma história parecida com o Drácula, mas se é um romance entre 2 mulheres aqui. E o outro livro é uma leitura muito mais recente, que eu já falei várias vezes no canal, que é o Alexis, e que eu recomendo para uma leitura de maratona porque é só uma carta. Portanto, o livro tem cerca de 100 páginas, mais ou menos 100 páginas, e como é só uma carta, não há divisão entre capítulos, o mais provável é vocês começarem o livro e quererem ler de fio ou pavio de uma assentada. Que eu acho que até é o melhor. Penso que sim. Adorei este livro, mas isso vocês já sabem. 3 capas lindas da sua estante. Foi difícil escolher, felizmente não posso queixar, tenho muitos livros bonitos. Vamos começar então aqui pela coleção de clássicos que a Clube do Autor tem.
Eu destes livros deles tenho 4, já tive 5, porque depois vendi a minha cópia do Great Gatsby. Mas tenho 4, Os Maias, Mrs. Dalloway e A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Mas o que eu escolhi foi esta, do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, que eu acho que tem uma capa muito bonita. Uma capa muito, sei lá, gosto das letras e assim, do relevo, tem uma capa mesmo muito bonita, muito cuidada. Vejam só. Acho que combina bem com as histórias. Todas as capas combinam bem com as histórias. Penso eu, ainda não li este livro do Érico Veríssimo. O próximo livro também tem uma capa lindíssima, que é da editora Teorema. Eu acho que podia recomendar qualquer uma, mostrar qualquer uma, porque todos os livros da Teorema têm capas lindíssimas. Estava aqui a tirar esta banda para vocês verem, do Junichiro Tanizaki. Vejam só, esta lua ou este sol, as andorinhas, o vermelho, uma capa lindíssima. Pronto. E eu do Junichiro Tanizaki tinha lido então aquele conto, 3 contos aliás, Uma Gata, Um Homem e 2 Mulheres, que eu até já fiz aqui a opinião e que gostei, e espero gostar muito também deste romance. E por fim, de capas bonitas, tem aqui um livro da Relógio d'Água, como não podia deixar de ser, mas que foge ao estilo habitual dos livros da Relógio d'Água, que é este livro da Clarice Lispector, Todos os Contos, que tem uma capa lindíssima, vejam só, nossa Clarice, está aqui, que eu penso que no Brasil vocês têm uma edição igual, mas em capa dura. O nosso é capa mole, mas uma edição muito bonita. E sim, foge ao estilo habitual dos livros da Relógio d'Água, porque geralmente eles têm todos quadros clássicos, não é? Assim, quadros bem conhecidos como capa, portanto, também não primam pela originalidade, não são dos mais originais. E este aqui, eu penso que esta capa foi... deve-se ao vosso design, que a Relógio d'Água decidiu manter, e acho que foi uma ótima decisão. Uma capa lindíssima, que ainda não conheço nada da Clarice Lispector. Também penso que é o único livro que eu tenho cá dela. Penso que sim. E a última pergunta é sugestão de um conto, que é até de um escritor que eu já falei ali, a propósito dos clássicos da Clube do Autor, que tem um livro que é A Ilha do Tesouro, nessa coleção. Mas pronto, não é esse livro, que é um conto, que é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Fica estranho dizer assim em português. Claro que não tem só este conto, esta edição tem mais 2 contos, tem o Alala e tem o Furta de Fundos, acho que é assim que ficou, The Body Snatcher, que é muito interessante. Este Alala mais sobre vampiros e assim, muito subentendido, mas sim sobre vampiros. E o The Body Snatcher ali com umas parecenças com o Frankenstein, se calhar se vocês gostarem desse estilo. Mas o Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde é absolutamente fantástico. Maravilhoso. E mesmo que vocês saibam tudo acerca da história, é uma história que vale a pena ser lida. Mesmo aqui à Serial Vim, vejam só a capa que eles escolheram. A própria capa é um spoiler, um grande spoiler. Mas a Serial Vim está-se nas tintas, e eu também. Vale muito a pena ser lido este livro do Robert Louis Stevenson. E não me admira nada que um escritor como o Borges admirasse tanto o Stevenson, porque sim, é um escritor absolutamente fantástico. Foi um dos escritores que marcou a infância do Borges, e um dos que ele mais recomenda, sem dúvida, o Stevenson. Eu penso que o livro que ele até recomenda naquele livro da biblioteca é As Novas Mil e Uma Noites, que até estão cá publicadas pela Serial Vim também, o que é fantástico. E um dia destes, quem sabe, deito-lhe as mãos. E pronto, está concluída a tag. Vou tagar agora algumas pessoas. Vou tagar a Cristina, do Linked Books. Subscrevam a Cristina, canal fantástico, recente. Vou tagar a Márcia, se a Márcia quiser fazer. Vou tagar a Neuza, por exemplo. E as minhas colegas da leitura conjunta do Call Me By Your Name. A Isa, a Dora, a Patrícia, do Prazer das Coisas. E ficamos assim, algumas pessoas, depois elas tagaiam outras. E sim. E a Elsa também, porque eu gosto quando a Elsa faz estas tags de livros bonitos e assim, porque a Elsa não lhe faltam livros bonitos, eu gosto muito de ver, eu sei que vocês também gostam, não é? E pronto, ficamos assim, vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!